Olá, boa tarde. Tô começando aqui minha live de quinta hoje bem mais cedo, porque tem coisas que a gente não pode deixar para depois. A gente vai convidando, vai deixando o Instagram convidar. E se você tá vendo essa live depois, deixa seu comentário, manda para as amigas, vem comigo. Vamos juntos, tá bom? Vem participar comigo hoje, que hoje eu vou falar em especial para minhas colegas, né, da psicopedagogia, ou para aquelas pessoas que têm vontade, ou para você que é professora da aula particular, né? Hoje eu tô fazendo uma live que brotou no meu coração esse desejo de falar sobre isso. E aí a gente começa a se mexer nesse sentido, né? Veio muito forte essa vontade, esse desejo de começar a falar sobre isso, a dar um incentivo para a galera que tá querendo começar, tá querendo fazer, mas às vezes ainda não sabe bem, ainda tá pensando. Bem-vinda, Celinha. Boa tarde. Convida aí as amigas, por favor. Quem estiver disponível. Eu tô mandando aqui meus convites. Bom, a live de hoje é uma live para você que quer empreender, né? Mais uma vez eu vou falar para quem quer não só empreender, mas começar um negócio. Mas melhorar um pouco a iluminação aqui, ver se melhora um pouquinho. Bom, porque o que acontece? Que eu escuto sempre, né? Que as pessoas têm medo de começar, têm medo de vender, têm medo de não sabe por onde começa. E eu agora acabei de assistir eu fiz a minha catequese. Depois que eu terminei minha catequese, eu acabei caindo num outro lugar que eu nem estava procurando, né? E fiquei apaixonada pela senhora falando do clube de artesanato. E ela falando do clube de artesanato, primeiro ela leu uma passagem da Bíblia, ela falou a oração dela dessa noite, e aquilo me tocou tão profundamente, falei, vou pro Instagram fazer a minha também, porque foi muito forte isso. E ela ensinou a fazer uma coisa muito simples. E eu falei e às vezes falta pra gente, às vezes, esse passo de fazer o simples. Então, o que eu vim falar aqui? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a questão do consultório psicopedagógico. Mas não o consultório, esse também, não, o lugar físico, mas sim o movimento do trabalho. Por exemplo, a gente quem quer, às vezes fica pensando, tenho essa formação, eu quero montar o meu espaço, e não começa a fazer nada com a formação que já tem, né? Eu sou psicopedagoga, então, mas como é que eu comecei? Eu comecei trabalhando primeiro algumas técnicas com meus próprios alunos. E depois eu fui montando o meu espaço. Mas eu já tinha um lugar para organizar os meus materiais. Mas antes mesmo de eu ter esse espaço, eu comecei a sublocar uma sala, um espaço, alguns horários dentro de um consultório de psicologia. Né? Porque para a gente dar o primeiro passo, a gente precisa começar. E começar é algo muito simples, né? Você precisa de alguns jogos que são muito baratos. Muito baratos. Eu sou aqui de Inhoaíba, né? Próximo a Campo Grande. Então a gente tem lojas em Campo Grande muito baratas. Que você compra joguinhos simples, porque um jogo da memória, um quebra-cabeça, um pega-vareta. Eu tenho até o meu xodó que eu vou mostrar depois. São coisas muito baratas para a gente começar o nosso trabalho. E você pode montar o teu consultório dentro de uma mala, dentro de uma bolsa, né? E ir para esse espaço. É o que eu fazia. Lá não tinha até alguns brinquedos, porque as psicólogas que atuavam nesse espaço, elas tinham psicólogas infantis, então tinha alguns brinquedos, mas nem sempre tinha aquilo que eu precisava. Então eu levava muita coisa, eu tinha que
E o meu consultório, ele cabia dentro da minha bolsa naquele dia. Mas um primeiro grande passo para todo mundo, e isso serve também para o professor particular. Às vezes a pessoa quer dar aula de reforço, mas não quer dar aula em casa, vai à casa do aluno, que é um valor até mais alto, mais caro. Você vai e nesse tempo de home office, tem muita gente dando aula nas casas, né, professores particulares. Você pode montar a tua sala de aula dentro da tua mala, dentro da sua bolsa. Até sugiro mala, porque bolsa às vezes fica pesado, né? Porque ali você pode reservar alguns materiais que você vai precisar naquele dia, ou você pode vir a precisar. É sempre interessante para o psicopedagogo ter uma cartinha na manga, ter não ter só aquelas atividades programadas. Eu sempre trabalho, eu tenho a minha linha de trabalho geral planejada, por onde a gente vai caminhar, mas eu sempre tenho as minhas cartinhas na manga. Porque às vezes a criança, numa dessas atividades, vai te levantar, vai te trazer uma coisa que até então ela não tinha mostrado. Uma dificuldade, um probleminha, alguma coisa que precisa aprofundar um pouco mais. Então é bom ter outros jogos, outras atividades pré-organizadas para apresentar para a criança. Então, assim, essa mala, ou a sua sala mesmo, se for sala, coisas também que são bem bacanas de se ter. Tesoura, se a criança tiver problemas de pega na tesoura, você ter tesoura com pegas diferentes, tesoura para canhoto, folhas coloridas, papéis coloridos, tanto o ofício colorido quanto essas tipo color set, que é uma folha mais... A cor é mais viva, tirei a minha aqui da gaveta. A cor é mais viva e também ela é uma folha um pouco mais durinha, porque te proporciona outros tipos de trabalho que você possa fazer. Lápis de cor, giz de cera, bom apontador, né? O que a gente chama na psicopedagogia de EOCA, né, que é entrevista operatória centrada na aprendizagem, esse material da EOCA nada mais é do que uma diversidade de material, que você não precisa ter 10 revistinhas, 10 gibis, você pode ter 2, né? Você não precisa ter 48 lápis, você pode ter 12 e 12 giz de cera. Você não precisa ter todas as cores do arco-íris de tinta, você pode ter tinta aquela do potinho pequenininho e andar com a pequenininha, deixa a tua grande em casa. Porque o importante é a gente ter a variedade. Porque o primeiro passo para o psicopedagogo, para o professor, para qualquer profissional que queira atuar com a criança, o primeiro passo que a gente tem que construir é um vínculo. É a criança gostar de você e você gostar da criança também, né? Porque esse vínculo ele é de mão dupla. Para que a partir daí a criança tenha liberdade de te mostrar aquilo que ela sabe, aquilo que ela não sabe, o que ela consegue fazer, o que ela não consegue. E você poder atuar naquilo que ela não consegue, que muitas vezes ela também não gosta, e incentivar ela para que ela caminhe. Então, esse primeiro passo é muito importante na ação, porque às vezes a gente sonha com um consultório perfeito e não se começa. E aí, quando a gente não começa, a gente sofre um problema, a gente sofre da síndrome do impostor. Já ouviram falar disso? Síndrome do impostor é uma coisa horrorosa, é um sentimento que a gente tem de que tudo aquilo que as pessoas às vezes até falam pra gente, elogiam e tudo, é tudo mentira, que a gente é um impostor e todo mundo vai descobrir isso rapidinho, logo, que a gente não tem valor. E a gente tem valor, né? Todo o profissional, a gente que é profissional, a gente tem nosso valor sim, nós somos importantes, mas a gente tem essa tendência muito, muito, muito ruim de acreditar que a gente não é capaz. E se por um acaso ainda aparece uma criatura que fale isso pra gente, porque às vezes ainda tem isso, né? A gente ainda tem que passar por essas coisas. Marcinho, é tão grande a intimidade que ele te viu e falou: oi, Tia Paula. A gente me deu tchau. Oi, Marcinho. Tudo bem? Então, porque a gente precisa construir essa relação, porque para acontecer o aprendizado, seja do que for, gente,
eu vou te falar, a live que eu vi agora, 2 minutos, ela me ganhou de um jeito que eu tô aqui nervosa. Por quê? Porque ela mostrou umas fitas de Natal, ela deu uma sugestão tão simples para quem, por exemplo, tá com uma situação financeira muito ruim e quer alguma coisa para ganhar dinheiro nesse Natal, que eu fiquei assim, ó. Ela não mandou ninguém, ela ensinou comprar um panetone gostoso, botar uma cobertura em cima simples que você compra pronta, jogar uma frutinha cristalizada, botar numa embalagem bonita que custa R$3 e vender. Falei, caraca. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa de ter umas sugestões boas dessa, porque essa eu achei espetacular. Porque às vezes a pessoa pensa assim, vou fazer não sei o que, não faço porque eu não sei fazer. Não faço porque eu não sei cozinhar. Vou vender não sei o que, não faço... Vou trabalhar com a psicopedagogia. Não vou porque eu não tenho nada. Gente, se você tem boa cabeça e um acesso à internet, vá trabalhar. Vamos pra frente. Porque a gente vai vendo que é possível. Mas a gente também precisa fazer os nossos movimentos. Se a gente não se mexer, não vai cair do céu. Né? Eu achei muito legal. Eu fiquei muito apaixonada pela live mesmo. Muito. E ela assim, não ensinou a fazer nada mirabolante, não ensinou a dar laços espetaculares, não ensinou nada. Ela só ensinou a falar isso. E mostrou a caixa de acetato com laço em cima, que eu já fiquei encantada. Eu falei, caraca, eu dava um dinheiro nessa caixa com esse panetone agora, pra dar de presente para algumas pessoas agora no final do ano. Eu queria fazer a caixa, eu já quero em Campo Grande comprar uma fita daquela. Já quero caçar a fita para comprar pro Natal, enfim. Por quê? Porque é o desejo do empreendedorismo que a gente precisa alimentar e que a gente precisa fazer crescer, caminhar, ir para frente, né? Então, volto a falar de novo para o professor, para quem deseja dar aula particular em casa ou para quem quer trabalhar com reforço em casa. Monte o seu material. Não seja mais uma. Não seja igual a todo mundo, porque cada um é um. Então, preste atenção na questão do vínculo, da afetividade com aquela criança que chega. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Com a criança que chega, ou com o adolescente, ou com o jovem. Constrói um trabalho legal, pesquisa. Não acredita na síndrome da impostora ou do impostor, porque essa síndrome ela bate na porta de todo mundo. Só que às vezes a gente permite que ela entre e se instale. E a gente fica realmente se achando que não é capaz, que é um impostor. E nós não somos. Nós não somos, né? Nós temos dedicação, nós temos esforço, nós temos pesquisa, nós temos estudo, dependendo da sua carreira, da sua atuação. Você tem um estudo, você tem às vezes uma pós-graduação, uma especialização, você tem até às vezes mestrado e tudo mais. Né? Em outras carreiras você tem cursos, você tem pesquisa, você tem o exercício da prática, né? Que é muito bacana. Então vamos à frente. Não permita. A gente diz que a gente tem 2 lobos dentro da gente, né? Um lobo bom e um lobo do mal, que nos puxa para baixo. Que lobo a gente vai alimentar? Que a gente alimente o lobo bom, que tem a boca aberta, que vai crescer, que vai levar a gente para frente, pra gente crescer, pra gente ter um fim de ano melhor do que foi esse ano que passou. Né, que não foi um ano fácil, mas foi o ano que nós tivemos. E já estamos rumo a novembro. Então, assim, que a gente possa caminhar e concluir essa caminhada. Agora, eu vou dar um passo a passo, aí já é mais com relação à empresa. E quero dar uma dica também. Quem quer abrir um espaço, que vê a questão da legalização. Eu não sei nada, não sei nem por onde começar, mas eu quero ter o meu espaço legalizado. Então, primeiro fazer a documentação junto à junta comercial, depois você vai ter o seu CNPJ da sua empresa, tem uma galera que está tirando o MEI, que é interessante porque tem muitos pais que buscam a questão da nota, né, nota ou para o plano de saúde. Alguns planos de saúde reembolsam, começaram a reembolsar a psicopedagogia, outros não aceitam, porque a psicopedagogia ainda fica muito entre a área da saúde e a área da educação. Então ainda não tem plano de saúde que cubra, que tenha o trabalho do psicopedagogo. Mas tem alguns que fazem esse reembolso. Então você tanto pode ir para o lado do CNPJ ou do MEI. Né? Para quem é só. E se você não tem outro emprego, se você... eu acho interessante a questão do MEI. Se você também não tem outra renda, também é interessante
Porque aí você pode dar nota e tal. E você pode cobrar mais também. Porque às vezes a gente fica com medo, às vezes, de cobrar. Você tem a formação, você tem alguns planos de saúde que reembolsam, sim. Boa tarde, Deise, seja bem-vinda. Boa tarde, Léo, seja bem-vindo. Então, assim, tem planos que reembolsam, mas não é simples e primeiro dá uma confusãozinha lá, depois eles até reembolsam, mas não são todos os planos. Então, é interessante a questão do meio. Mas também, se você não quiser ter, tudo bem. Você pode tirar nota, aquela nota comum, aquela nota que vende nas papelarias, com o seu CPF. Né? Porque aí a pessoa vai levar para o plano de saúde também a nota com o CPF. Aí tem as questões da documentação da clínica, né? Vamos dizer assim, documentação para clínica psicopedagógica. Só para o profissional sozinho, o teu recibo com o seu CPF já é válido. Psicopedagogo não tem conselho. A gente até tem a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é uma associação que já tem acho que 40 anos, inclusive, de atuação. Tem a associação e tem o sindicato do psicopedagogo. Mas o psicopedagogo, para atuar, precisa estar ligado a uma das duas instituições? Não, não precisa. Nós somos terapeutas da aprendizagem e a gente não tem conselho. Tanto que a gente só tem o CBO, que é o Código Brasileiro de... gente, esqueci o significado do O. De ocupação. Psicopedagogia não é exatamente uma profissão, ela é uma ocupação. Assim como muita gente. 90% das profissões que a gente acha que é profissão não são profissões. São ocupações. Então, a gente não é obrigado, a gente não tem um conselho. Por exemplo, a educação física tem um conselho, a fonoaudiologia tem o seu conselho, a medicina tem o seu conselho, né? Que eles têm que estar vinculados ao conselho. Nós não, psicopedagogos não. Por isso que você pode trabalhar só com esse recibo pronto. Mas se você tem o interesse de crescimento ou o interesse da clínica propriamente dito, aí tem um passo a passo a ser seguido. Então, voltando para a clínica, não, eu quero montar uma clínica, porque eu quero ter outros psicopedagogos, eu quero ter outros profissionais, então a gente precisa de outras coisas, né? Então, cópia da identidade CPF, o IPTU do imóvel, o documento do alvará de funcionamento da Secretaria de Fazenda, ou a documentação ou do contrato de locação ou da compra e venda do local, né, da sala, da casa, do prédio, enfim, o local que você tiver, né? E alguns outros documentos mais específicos que aí vai dependendo de cada lugar. Hoje em dia a gente tem também, por exemplo, a questão da vigilância sanitária, que também está acompanhando os espaços e tudo mais. Então tem algumas regras, por conta da pandemia tem um conjunto de regras, coisas que precisam ser seguidas para que a gente siga trabalhando. Mas a princípio, o grosso, né, é isso. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro ponto, comece, monte seu consultório psicopedagógico. Se não é num espaço físico, vai ser dentro da sua bolsa. Livro de história, gibi, lápis de cor, lápis de cera, canetinha, papéis coloridos, que não precisa ser uma resma de cada, pode ser um pouquinho de cada. Apontador, borracha, régua, tintas, se possível massinha, que é interessante também, não precisa ser 1 quilo, pode ser uma caixinha que vai ficar principalmente nesse momento de pandemia, a gente não deve estar reaproveitando, então fica com a criança, para uso exclusivo da criança, e aí se for na casa dela pode ficar para ela, se for no consultório você pode até guardar, já sabendo que aquela é de uma determinada criança, e você começa, e comece, vamos começar a fazer esse movimento. Ser empreendedor dá medo? Muito. Muito, porque a gente está se lançando no mundão de meu Deus. Mas existem muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias que estão precisando desesperadamente de alguém que vá lá contribuir, somar, que não vai lá só falar que está errado, que a família nisso, que não sei o quê. Não, a gente precisa começar a somar forças. E as crianças, nesse ano então, por exemplo, eu tive criança que eu voltei a atender porque era aluno e aí a criança estava sem terapia.
E uma criança, por exemplo, com autismo severo, de moderado, né, de moderado para frente, até o leve também, mas principalmente de moderado para frente, ou outro com deficiência intelectual e tudo mais, ele ficar quase um ano sem terapia, para eles causa um buraco na aprendizagem imensa, porque eles necessitam de estímulos constantes. Então, essas crianças às vezes estão aí perto de você, mas elas não sabem quem é você, elas não sabem que você trabalha com isso, elas não conhecem outras pessoas, às vezes elas não sabem nem falar direito a palavra psicopedagogia. Que todo mundo que começa comigo, normalmente as pessoas chegam não sabendo falar direito, mas depois aprendem. Mas assim, a gente também precisa pôr a cara no mundo, apresentar a psicopedagogia para o mundo. Compartilha coisas da psicopedagogia. Eu tô sempre postando coisas. Vem aqui no meu perfil, compartilha, escreve sobre isso, bota umas frases aí. Vamos começar a divulgar a psicopedagogia e a importância do trabalho que a psicopedagogia tem, porque ela faz uma diferença enorme na aprendizagem da criança. Principalmente por quê? Porque ela olha, pelo menos esse é a minha forma de trabalhar, eu olho um a um. Cada criança no meu consultório, aqueles 50 minutos eu sou só dela. Então minha atenção está voltada para ela, meu foco está voltado para ela. E eu tenho mais uma sessão depois praticamente para poder pensar no que eu fiz, avaliar o que eu fiz, planejar os próximos passos. E se eu consigo... Celinha, nem consigo falar direito ainda, sempre dou uma engasgada, mas já melhorou bem. Então assim, para que a criança possa se desenvolver e crescer. E para o ano que vem, com certeza, os nossos consultórios vão crescer muito. Porque teve muita criança que a família simplesmente abandonou o estudo. Porque era difícil, que teve dificuldade, com muitas barreiras, enfim. N motivos serão apresentados. Mas com certeza, essa lacuna vai estar aí. E se a gente não se mover, a gente vai perder. Vai perder trabalho, vai perder crescimento, vai perder aprendizagem, vai perder dinheiro também. Né? Então, assim, vamos trabalhar, vamos levar a psicopedagogia para frente. Tem vergonha? Começa a botar lá nos stories, então, por exemplo, aqui no Instagram, bota lá umas coisas para as pessoas lerem, que sejam interessantes, legais. Depois você começa a botar seu rosto, mas apareça. Faz a sua propaganda, bota lá no seu WhatsApp, bota no seu Facebook. Rede social serve para isso também. E, gente, faz muita diferença, porque às vezes as pessoas convivem com a gente e não sabem o que a gente faz. E às vezes está precisando. Então, assim, isso fica de dica hoje. Vamos empreender, vamos levar a psicopedagogia para frente, vamos trabalhar com a psicopedagogia. Se você é professor particular, mesma coisa, vamos trabalhar com essa modalidade de trabalho. Seja professor particular, vá a casa, monte a sua sala de aula dentro da sua mala, escolha bons jogos, bons brinquedos. Eu vou fazer uma só de jogos, vou apresentar alguns jogos que eu tenho e como que eu trabalho com alguns deles. Mas isso vai ser uma live, provavelmente vai ser uma live de manhã, porque isso tudo está no meu consultório. Mas isso ajuda muito, né? Exato. A Celinha falou uma coisa aqui que é maravilhosa. Um passo de cada vez. E rede social ajuda muito na divulgação e é gratuito. Exatamente, gente, às vezes você não está trabalhando, não está entrando dinheiro nenhum. Então, a gente não precisa gastar dinheiro. A gente precisa botar a cara no mundo, né? Que aí sim a coisa vai ter retorno. Porque às vezes a gente gasta dinheiro, faz cartão, faz panfleto e não adianta nada. Não traz ninguém. Então, vamos começar o movimento. Já falei um pouquinho aqui da clínica. Depois eu vou dar uma dica, porque o livro não está aqui. Eu acho que esse meu livro não está aqui, está no meu consultório. Mas eu vou botar um livro aqui que é bem legal para quem quer montar a sua clínica, qual é o passo a passo, a questão dos documentos. Bem legal mesmo. E ele é bem simples, da Jossandra Barbosa. Ela é ótima. Ela é presidente do Sindicato dos Psicopedagogos. E ela fez esse livro, assim, é bem didático mesmo para quem quer começar e não sabe por onde. Então, vou chegando ao final, né, dessa live da empreendedora nervosa que fui eu hoje, porque eu não resisti, ela me impulsionou demais a live que eu participei, e eu quero deixar aqui uma pequena sugestão de leitura que eu gosto muito dele, que é um livrinho que eu achei guardado nas minhas coisas,
que é Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. A gente sempre precisa estar lendo. Isso, independente do com o que você trabalha, a gente precisa ler e ler coisas diferentes. Exercitar o nosso cérebro, exercitar o nosso desenvolvimento, fazer com que dar desafio ao nosso cérebro para que a gente possa continuar avançando. Isso traz para a gente saúde mental, saúde física inclusive, e faz a gente crescer, aprender, tomar coragem. Porque coragem, amigas e amigos, não é ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo, tá bom? Então, ó, vou terminando minha live de quinta hoje por aqui. Semana passada eu falei de planejamento, então se você não assistiu, assista. Ela é muito importante, tá? Ela tá bem, com conteúdo bem legal. Na próxima semana eu volto e eu gosto de fazer umas lives surpresas, hein? Então fica de olho que de vez em quando eu apareço por aqui. Ó, um beijo, boa tarde, fiquem com Deus. Ah, não fica nervosa, eu fico nervosa. Ah, mas antes de eu encerrar, alguém tem alguma pergunta? Vocês querem mandar alguma dúvida, alguma coisa que já percebeu, alguma questão que vocês acham interessante eu estar abordando aqui antes de encerrar? Porque eu já até me despedi, mas eu voltei. Tô gostando de bater papo aqui com vocês hoje. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vou esperar um pouquinho. Mas é isso. A gente tem essa necessidade, essa vontade de ir pra frente. Eu tenho muito isso comigo, gente. Essa vontade de ir pra frente e levar todo mundo junto comigo. Eu não quero ir pra frente sozinha, eu quero ir com a galera. Porque eu acho que com galera é mais divertido, né? Apesar de ser desafiador, apesar de ser um trabalho às vezes muito individual, a gente tem essa vontade de empreender juntos, né? Juntas. E como trabalhar em segurança? Bom, Deise, ó. Primeira coisa, a insegurança, o nervosismo, o medo, ele vai sempre vir comigo. Toda vez que eu começo com uma criança, primeira vez, criança, jovem, adulto, né, independe da idade, eu fico nervosa. Porque lembra da impostora? A impostora vem falar no nosso ouvido. Ela vem falar que a gente é impostora, que a gente não sabe, que a gente não vai dar conta. Só que a gente precisa pensar assim. Eu aprendi essa técnica. Quando começa a vir coisas ruins, oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Não briga com pensamento. Não briga com pensamento, que quanto mais a gente pensa assim, não posso ter vontade de ir no banheiro. Pronto, já dá logo vontade de ir no banheiro. Você nem estava com vontade, mas já veio a vontade. Pelo menos em mim é assim. Então não fica brigando com o pensamento. Vem a insegurança, se planeja. O planejamento, ele traz pra gente um lugar de conforto. Planeja. Primeira sessão é a EOCA, segunda sessão vai ser isso, terceira sessão. Dentro da EOCA, o que eu quero observar? Pensa antes. O que você quer observar? Às vezes não, você já conversou com a família e a família já te contou, deu um relato do caso. Passou um relato, beleza. Dentro daquele relato, você já tem algumas coisas que você quer observar. Aí você já separa as atividades para você observar aquilo. E deixa também um espaço para a criança escolher. Eu, na primeira sessão, eu deixo a criança muito à vontade, para ela fazer o que ela quiser. Eu vou só oferecendo. E vou vendo. Se ela fica bastante tempo fazendo uma atividade só, se ela troca toda hora, se ela busca o que é mais fácil, como ela representa, se desenha, se quer desenhar, se não quer desenhar, como pega no lápis. São pequenas coisas que eu vou observando, deixando a criança mais à vontade possível. Porque o primeiro passo é a gente construir o vínculo. Sem vínculo não tem aprendizagem. Não tem. Não adianta. Então, eu deixo à vontade. Vai lá, vamos fazer. E aí, você vai construindo as suas próximas sessões, escolhendo mais ou menos as suas próximas atividades que você vai fazer com a criança. Eu, no consultório, por exemplo, uma coisa que eu faço, tem coisas que eu faço muito parecido com a escola. Mas qual é a minha diferença para a escola? A escola, de repente, vai trabalhar grosso e fino, dando uma folhinha para a criança. Eu vou trabalhar grosso e fino com meus blocos lógicos. Entendeu? Eu vou trabalhar com o meu material mais concreto, porque eu não quero ser igual à escola. O psicopedagogo, ele pode trabalhar com pedagógico? Pode. Pode trabalhar com folhinha? Pode. Pode trabalhar com caderno? Pode. Pode trabalhar com livro? Pode. A gente pode. Tudo depende do acordo que você faz com a família. Mas eu acho mais interessante a gente usar uma outra linguagem.
um outro formato, mesmo que eu esteja perguntando a mesma coisa. Estou trabalhando os números. Eu vou trabalhar número com massinha com a criança, eu vou trabalhar ligar, mas ele não vai ligar com lápis, vai ligar com barbante, vai ligar com a massinha, vai fazer pareamento de pares, pareamento de número, quantidade. Eu vou trabalhar com material concreto. Quando você começa a delinear isso, e você pode fazer isso fazendo um roteiro do seu trabalho, eu vou fazer isso, 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 não sabe? Vamos pro livro. Maia Sampaio é espetacular. Todos os livros dela, eu gosto muito. Porque às vezes quando eu tenho outros também hoje que são muito bons também. Mas assim, quando eu preciso às vezes dar uma direção para o que eu tenho que fazer, eu vou lá. Porque aí eu vejo qual é a sequência, eu já anoto. Não que eu vou fazer exatamente o que está lá, mas às vezes me dá uma direção. Porque tem momentos, tem crianças, tem questões que deixam a gente assim, meu Deus, e agora? Me viro para que lado? Mas a gente precisa ter um caminho certo. Por quê? Aí eu lembro sempre da Alice nos Países das Maravilhas, é uma conversa dela com o gato. Ela fala assim, querido gato, que caminho eu devo seguir? Aí ele, bom, isso depende. Para onde você quer ir? Desculpa, gente, entonei errado. Ela fala assim, qualquer lugar serve. Aí o gato responde, então qualquer caminho serve. Entendeu? Essa é a noção. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, definiu mais ou menos o que se quer alcançar, os passos para alcançar aquilo e ir traçando todo o desenvolvimento a partir disso daí. Isso ajuda bastante. O que mais ajuda a insegurança é o planejamento. E ter os joguinhos para sacar caso, que às vezes a criança não está afim, às vezes o negócio não flui, você acha que vai levar 40 minutos, leva 5. Então você tem que ter outras coisas para propor. Acho que respondi? Eu gosto muito, eu tenho meu planejamento, mas eu trabalho muito com improviso. Com o que a criança me mostra na hora. Porque o que ela me mostra na hora é que é a porta que está aberta para eu trabalhar. Então eu não sei trabalhar. Não me bota para trabalhar rigidamente, que eu não vou conseguir fazer nada. Não vou conseguir desenvolver. Eu tenho que ter maleabilidade. Eu tenho a minha estrutura, eu tenho o meu planejamento, mas eu tenho o meu viés. Precisei mudar tudo, tira tudo, troca tudo. Celinha tá aqui que não me deixa mentir. Troco tudo, muda tudo, depois a gente retoma. Problema nenhum. Entendeu? O que eu não posso é fazer exceção ou fazer qualquer tipo de trabalho na base do deixa a vida me levar, vida leva, vai te levar pra falência, pro buraco. Não vai fluir. A gente não pode viver na base da deixa a vida me levar. Planejamento, organização e flexibilidade. Vamos lá. Quando a criança vai com o diagnóstico do neuro, facilita o atendimento? Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. O bom do diagnóstico, ou o bom da... Hoje mesmo você teve essa flexibilidade, pois é. O bom da criança vir com um laudo é porque você já tem mais uma direção para você verificar e para você caminhar. Mas o laudo, ele não determina nada. Na verdade, vai ser muito mais o que você está observando ali na tua sessão. Que, por exemplo, vem um laudo de DI, de deficiência intelectual. Beleza. Tem deficiência intelectual. Tá. E agora? Embaixo não vem escrito assim, comece a trabalhar por aqui. A gente precisa de um roteiro de trabalho para você desenvolver aquilo que a pessoa precisa. Qual é a primeira coisa que a pessoa precisa, gente? Na vida. Que você fale e a pessoa entenda. Não é não? Você fala assim, pega isso aqui. A pessoa tem que entender o que você está falando. Tem criança que você fala, a criança está olhando para tua cara e está assim. Você olha pro olhinho, você tá vendo que só tá ali o olho. A cabeça foi embora há muito tempo. A criança não tá prestando atenção. Ela não tá entendendo, parece que você tá falando japonês ou russo para ele. Ele não tá entendendo. Então, ensinar, trabalhar essa questão do entender o que a gente fala. Conseguir cumprir atividades simples. Tá com a memória com dificuldade. Qual tipo de deficiência? Muita. A deficiência intelectual, ela tem os níveis, né? Mas eu agora... O CID, não sei o CID.
Tem níveis. Mas aí você vai vendo, porque quem é estimulado pode ser muito leve e tem um desenvolvimento, mas tem pessoas que não são estimuladas. Tem pessoas que são estimuladas, para de estimular, depois volta a estimular. Então, assim, tudo isso interfere no desenvolvimento. Mas eu digo assim, a gente tem, o laudo é bom? Tem autismo, beleza, autismo. Mas cada autista é um. Eu teve um período, esses últimos tempos eu só tinha autista. Eu tô com a agenda lotada só de autista. Só de autista não. Mas assim, eu tiro 2 crianças, não era. O restante todo. Então assim, mas cada um era um completamente diferente do outro. Apesar de ter até a mesma idade. Então o trabalho com um era um, o trabalho com outro era outro. Então o laudo ele ajuda? Sim. Ele é mais um respaldo, ele é mais uma coisa para você observar. Mas o mais importante é você saber qual é o trabalho psicopedagógico de aprendizagem que aquele indivíduo requer. Entendeu? Esse é o cerne da questão. Hoje eu comecei esse mês a atender uma criança que eu já atendi há muito tempo. Então hoje eu tracei com a mãe. Falei, ó, agora nós vamos ensinar a ele a fazer isso. O meu objetivo pedagógico não é ensinar cor, não é ensinar letra, é ensinar a apontar. Eu quero que ele aponte, eu quero que eu pergunte a ele assim, onde está o avião? E ele me mostra o avião. Onde está? Porque ele precisa entender o que eu estou falando, prestar atenção ou me ouvir. Ele não tem problema de surdez. Me ouvir e atender a ordem. Isso é importante para a vida, gente. Porque a criança está passando mal, está sentindo dor. Onde está doendo? Aqui, aqui, aqui. Entendeu? Apontar, indicar, entender é importante para a vida. Não é importante só para aquele momento ali. Só para alguma coisa da escola ou é uma bobagem. Não é. Não é. Porque hoje ele é criança, mas ele vai ser adulto. Então ele precisa saber isso. Isso é importante. Assim como ele precisa saber ir ao banheiro, precisa saber comer sozinho, precisa trabalhar a questão, às vezes, dos objetos de apego. Tudo isso é importante. Então, cada um você vai direcionando. Mais alguma pergunta? Eu adorei a pergunta. E o que eu falei mais 15 minutos aqui. Nem sei quanto tempo, gente. Sobre tá brincando. E aí, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Para esse momento. Reforço. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai. Mas vai. Vai em casa, vai de máscara, face shield, álcool em gel, mas vai. Bora trabalhar. Né? Ou vai online. Online precisa também de uma parceria bem boa com a família. Para poder fluir, se for a criança pequena. Né? Porque o mais velho, adolescente, vai, mas flui. Mas uma criança pequena, às vezes, é difícil. Então, é bom ter um fechamento bacana com a família, né, Celinha? Bom, gente, então agora eu vou mesmo. Né? Ó, super beijo. Até a próxima. Lá pra quinta-feira que vem tô por aqui de novo. Talvez eu apareça antes. Mas a gente se vê, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.